Olá, pessoal, tudo bem? Como passaram de Páscoa? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos hoje à mensagem. Para minha surpresa, eu já estava muito surpresa ontem ao receber a mensagem do Mestre Jesus, Sananda, como ele costuma assinar. Yeshua foi como ele assinou ontem, na sequência. Enfim. Aí, agora veio a mensagem da Mãe Maria, Maria de Nazaré, ela assinou. E ela fala o seguinte, deixa eu ler. Queridos filhos e filhas das congregações marianas, ativos, auxiliem os mais necessitados, ao estender as vossas mãos em direção aos órfãos, às viúvas, aos idosos abandonados em asilos, poderão compreender o sentido de estar humano em vossos desafios diários. Muitas vezes se lamentam por pequenos contratempos que desviam toda uma programação de vida, envolvendo-se, por vezes, em acidentes, muitas vezes com resultados que o vincularão em dor e sofrimentos. Quando poderiam aprender, quando olham para a verdadeira dor de outro ser humano. Qual é a escala que você está? O quanto lhe falta para compreender o verdadeiro sentido da vida? Muitos irmãos e irmãs abnegados entregam gotas de luz que servirão como bálsamos de alívio temporários. Ainda assim, alívios. Identifiquem como você pode servir, não a quem já tem, e sim a quem nada tem. O arroz e feijão, o pão muitas vezes que você joga no lixo, o outro nada tem. Vocês muito falam em expansão de consciência, que exigem obras, dedicação e horas, com movimentação física, compra de materiais. Muitos pensam que ampliar a consciência é só estudar, quando muitos não têm nada para comer. É um contrassenso fechar os olhos para a humanidade. É um contrassenso achar que a sua dor justifica causar a dor no outro. Tudo passa. E ajudar o irmão a entregar esta gota de amor, olhar os olhos de alguém e sorrir, ouvir, acompanhar. Pode ser a salvação de toda uma vida, tanto sua quanto de uma outra pessoa. O meu filho falou em igreja a céu aberto. E uma igreja não é a reunião de homens que fazem leis e distribuem cargos. Uma igreja nos mundos celestiais é um espaço lindo, maravilhoso, aonde se reúnem os eflúvios mais divinos, luminosos, aonde as pessoas se nutrem e se curam das próprias mazelas, dos seus egoísmos anteriores. Criem espaços a céu aberto, comunidades onde todos se preocupam com todos, aonde todos cuidam e se importam com todos, com a dor e com a dificuldade do outro, como adultos maduros e não mais como crianças mimadas. Há uma necessidade de construir esta nova comunidade na nova terra, banhada pelo sol da luz da fonte, banhada pelos bálsamos divinos do alívio e da compreensão. Recebam todos o manto de proteção e amor. Recebam todos as gotas de luz e os bálsamos de alívios entregues pelo Criador. Unam os seus corações ao Criador, e jamais se sentirão solitários, pois este grupo de verdadeiros humanos se ergue com a força para ajudar os outros humanos. Eu pedi à minha filha que assim o fizesse. Ela o fará, e vocês podem se juntar nesse esforço divino em estender a mão aos mais necessitados, tanto de espírito quanto de material. Este projeto já existe, que são dos terapeutas voluntários e também do envio de reiki à distância gratuitos. E agora nós vamos ampliar
Ela vai comunicar no devido tempo. Que a paz esteja no coração de todos e que o amor inunde o coração de vocês, hoje e sempre. Maria de Nazaré. Gente, é, é de uma suavidade, uma frequência tão alta que eu não tive nem coragem de fazer parênteses. E, na verdade, não estou tendo coragem nem de fazer complementos, porque quem sou eu para complementar algo que a mãe das mães, que é a Mãe Maria, eh, nos transmitiu e nos incumbiu de uma nova tarefa e que eu já aceitei. Vou falar para vocês aqui, resumidamente, que há algum tempo atrás eu já tinha recebido uma mensagem onde me avisaram que em breve falaríamos sobre um tipo instituto, não é ONG, instituto, é fundação, instituto, para com um CNPJ específico, sem fins lucrativos, para que a gente pudesse fazer um serviço mesmo à coletividade de uma forma legalizada. E dessa vez, então, já veio de novo, né, agora com um pouco mais de informações, porque a Mãe Maria, antes de deixar a mensagem para todos, ela pediu para que eu agora colocasse essa ideia em prática, que a gente possa levar, então, não é, não tem ainda um desenho tão bem estruturado, mas basicamente assim, quem pode doar em dinheiro ou em donativos, ah, nós vamos disponibilizar futuramente, isso demanda um tempo, né? Abrir essa instituição e tudo, doar para que a gente possa fazer o repasse para as pessoas com contas abertas. Claro que isso não é tão simples assim, né? Mas é fácil, basta querer. E aí eu já convoco as, as Marianas, e aí eu digo assim, homens e mulheres que queiram contribuir, ajudar a céu aberto, sem leis, no sentido assim, nós não vamos fazer um grupo especial, não é isso, mas que queiram nos ajudar. Em breve eu venho e divulgo com dados mesmo. Eu, independente desta instituição, eu tenho uma empresa, já falei isso antes em outras transmissões, que se Chama Azul Limitada, tem um CNPJ e ele é específico para hipnose, a parte terapêutica e de os cursos, né? Mas ainda não tenho um CNPJ sem fins lucrativos e que vocês possam doar e declarar no imposto de renda lá para vocês poderem ter as deduções legais, fiscais do imposto de renda, né? Então, aí o céu é o limite, né? Nós não vamos fundar igreja, não é isso, não é seita, não é igreja, não é religião, mas é um grupo de amigos solidários que vão ajudar, levar os donativos, entregar é, em espécie, em dinheiro, valores, né, para asilos ou creches, que também tem o CNPJ, enfim, é todo um projeto que nós vamos desenvolver, tá bom? Não, eu me sinto muito tranquila e muito à vontade para falar que capacidade a gente adquire, né? A vontade é a mais importante. E estamos humanos aqui. Então, não vamos só dar valor a uma proteção divina ou alguma coisa, depois de ter todo aquele acidente que foi falado aqui, né? Assim, ao invés da gente já aprender ou fazer algo, não, a gente se nega a olhar para o outro e aí começa a ter muito enrosco
E você fala, bom, eu tô aqui para quê? Aí pior, né? Depois de eh, um certo desvio encarnatório, você ainda fica com raiva e sai brigando com todo mundo. E não é isso, né? Tá bom? Aqui no Brasil, segunda-feira, 21 de abril, é feriado ainda, dia de Tiradentes. Então, ao pessoal que está no exterior, não é feriado, mas saiba que aqui no Brasil é feriado. Só essa observação. Então, a todos que ainda estão passeando, descansando, que realmente possam repensar, refletir, ajudar o próximo. Ajudar, às vezes, quando fala, né, aos que nada têm, que também possam ser gratos e doar, porque doar um sorriso não custa nada. Ajudar alguém não custa nada. Para quem tem dinheiro, pode ajudar com donativos, com cestas básicas, com alguma doação material um pouco mais substancial, né? Mas para quem já não tem, geralmente são os que mais doam. Então, gente, nós estamos vindo agora para uma época aqui no Brasil, entrando frio, né? O tempo já está mudando, então vamos participar das campanhas do agasalho. Tem postos de coleta sérios, né? Tá? Vamos nos engajar para que a gente saia da teoria do expandindo a consciência. Ó, eu sou. Tá bom, eu sou para que eu possa abraçar também aos mais necessitados. E fica uma observação. Eu já tive uma vida também. Essa, quando eu era criança, tive dificuldades, mas nunca passei fome. Minha mãe nunca deixou eu passar fome. Nem eu, nem meus irmãos, nem meu pai deixou eu passar fome. Mas assim, eu já tive uma experiência também na França, aonde eu tive uma miséria assim incrível, mas eu era muito feliz. Eu tinha muita pureza ali. Mas eu passei fome, tinha problema de saúde e minha vida foi curta devido a tanto sofrimento do corpo físico. Mas a minha relação com a Mãe Maria, ela era já era desde Jerusalém, mas nessa vida na França ela foi bastante forte, bastante, né? Então, a questão, como a gente sempre fala, não é religião. Eu, hoje, sou universalista. A minha missão é trazer o Ocidente e o Oriente para o caminho do meio, e respeitando todas as religiões, respeitando todas as crenças e não crenças. Fato é que nós estamos caminhando na superfície desse planeta, indo de um lado para o outro, alguns sabendo para onde estão indo, outros perdidos. Seja lá como for, a condição humana requer que nós possamos nos integrar, no mínimo, à natureza. Então, que esta natureza humana nunca se perca dentro de você, tá bom? Gratidão, até amanhã. Muito obrigada, pessoal.